mestre ascenso não é nem a mónada, nem a alma, nem uma personalidade. É a liga dos três. No fogo alquímico de Shambhala, tu morres como personalidade, a alma morre como alma e a mónada morre como enquanto apenas mónada. E o resultado é algo miraculoso, raríssimo, mas que a Terra está-se a preparar para produzir, para gerar às dezenas, centenas, que são mestres de sabedoria. Têm domínio sobre o mental, têm domínio sobre o emocional, têm domínio sobre o físico. São controladores de substância mental, são criadores no plano mental, em vez de serem criados. O que é o processo iniciático? Tu passas de criatura a criador. Primeiro passas de criatura a criador no físico. Onde é que está o teu jardim? Passas de criatura a criador no astral. És capaz de criar vibrações amorosas e de afeto que se sobrepõem ao nihilismo contemporâneo. E à sensação perene em toda a história da humanidade de que nós afundamos mais do que conseguimos salvar-nos. Que é uma espécie de subtema, subsom. O pessimismo universal. Consegues tu criar amor e calor acima do pessimismo universal? Terceira pergunta. Estes são os 3 dragões. Quais são as tuas motivações? Porque, atenção, quando nós entramos no mundo interno das altas energias, tu começas a deslocar força. Tu entras num bar e deslocas força. Tu entras numa repartição pública e deslocas força. Tu entras na Gulbenkian e deslocas força. Tu deslocas forças. Tu já não és um opinador. És um ocultista. Daí a diferença entre Jordan Peterson e as coisas não. Ele não é um ocultista. Não sei se me faço entender. Ele é um analista. Mas sentes. Portanto, eles dizem, eu tenho aqui o teu ser interno e sabemos como fundi-lo a ti. Mas que coisa é esta que nós vamos fundir é esta? So you have to make your case. E mais ainda, vitória e sucesso e ter conseguido não conta. Ainda faltava esta. Eles não querem saber se tu falhaste. Eles não querem saber se tu fizeste 30 sessões da Ayurveda ou de sacro-craniano. Eles querem é saber que tu tentaste com o teu melhor e não esmoreces. And you laugh at the face of danger. Como aqueles fora da lei. Desperados, mexicanos. I laugh at the face of danger. Isto é muito importante. Eles precisam de, tenta ver, ousadia, boldness, coragem, iniciativa, proatividade. E claro que nós dizemos, mas é uma ilusão. Porque é feito com as forças da minha personalidade. Eu semeio, mas é uma ilusão, não é a tarefa, a lei, o caminho, a única tarefa. Não interessa, estás-te a propor. Eles querem ver se tu tens alguma coisa feita. No físico, do ponto de vista de multiplicar a riqueza. Que não é monetária, necessariamente. Porquê? Eu não posso chegar às portas do meu ser interno com o físico igual à vibração que eu tinha quando nasci, com o emocional e com o mental iguais. Eu tenho que conseguir chegar às portas com a obra feita. Eles só iniciam seres que têm uma obra feita. Mas essa obra pode não ser ao longo de linhas espiritualmente explícitas. Pode ser ao longo de linhas culturais. Pode ser ao longo de linhas de família. Pode ser ao longo de linhas profissionais. O ponto é, pode o jardim da vida inferior florir como uma rosa? Esta é uma injunção para fazer o deserto da vida do plano físico florir como uma rosa e para silenciar as águas agitadas da vida emocional, de forma que na sua límpida e quieta expansão o portal possa se refletir no veículo astral e a vida inferior reflita a vida espiritual da divindade que nele habita. Vamos falar de reflexos.
é sair do... Ainda há ilusão, mas já não há Maya. É preciso que a vida inferior reflita a vida espiritual da divindade que nele habita, para fazer passar através do crivo de fogo os motivos, palavras e pensamentos que são a mola mestra da minha atividade. Qual é a mola mestra da tua atividade? E que tem origem no plano mental. A maior parte de nós tem como atividade gerar dinheiro para continuar a viver. Quando estes 3 terrenos estão plantados e deram frutos, e portanto são aspectos do teu Deus interior, ele tem que dominar o físico, emocional e mental. E é uma colaboração entre o eu consciente e a alma que irá permitir um domínio do físico, do emocional e do mental. Domínio não significa tirania. Domínio também parece não significar repressão. Domínio significa condução. Coordenação e controle e condução. Como maestro, no nível bem mais cotidiano, como conduzir um automóvel. E essa imagem é usada na tradição indiana. Arjuna e Krishna. O que tu tens, e a imagem clássica é essa, Arjuna não consegue dominar os 3 cavalos. Vê se encontras Krishna e Arjuna e a Biga. Krishna, Arjuna e quê? E a Biga, Chariot. Onde Arjuna está é no eu consciente. Ele representa o eu consciente. A carruagem representa a tua vida. E depois há 3 cavalos. Um preto, um branco e acho que um vermelho ou amarelo, na tradição hindu, mas muda de representação para representação. Isto é clássico, hinduísmo clássico. Quer dizer, tu sais no aeroporto de Nova Delhi e está lá pintado na parede. É hinduísmo clássico. Os 3 cavalos são o território físico. Qual é a qualidade do teu dinheiro? O teu dinheiro, aos irmãos não interessa se é muito ou pouco. Interessa se é dinheiro de baixa qualidade ou dinheiro de alta qualidade. Porque tens milionários com dinheiro de muito baixa qualidade. E tens pessoas que têm mal, têm para viver, mas aquele dinheiro tem muita qualidade. Para a hierarquia, o banco que interessa é a qualidade do dinheiro, a sua cor vibracional e não a quantidade de dinheiro. É um dinheiro que cheira bem. E a única forma de fazermos isso, como vocês vão ver com o passar do tempo, é pegar no caudal financeiro mundial e ir transferindo gradualmente o dinheiro do nível negro, cinzento e vermelho, onde ele tem estado. O dinheiro negro é para o armamento, o dinheiro cinzento é o dinheiro dos vencimentos, não anda para trás nem para a frente, e o dinheiro vermelho é o dinheiro do desejo, e precisar transferir gradualmente o dinheiro, porque repara, não há nenhuma diferença entre Kundalini planetário, Kundalini individual e dinheiro. O dinheiro é força planetária que tem de ser conduzida. Da mesma maneira que uma manada tem de ser conduzida. Vocês já repararam o que é que acontece ao dinheiro quando nós não o conduzimos? Ele arranja forma de desaparecer. Não sei qual é dessas. Aqui tem o quaternário. Tem os 4. Físico, etérico, emocional e mental. Físico, etérico, emocional e mental. Arjuna é o eu consciente e Krishna é o teu eu superior. Conhecem esta imagem? Conheces? Conheces. Deve conhecer, mas agora não estou a lembrar. 4 cavalos? 4 cavalos. Físico, Sim. etérico. É o quaternário inferior. A energia, a prânica, não é? O etérico representa a transformação de ideias e emoções em energias físicas e a transformação de energias físicas em ideias e emoções. Ele é o transdutor elétrico entre o físico e o subtil. Então, psicossomática não é etérico? Completamente. Se não houvesse campo etérico, tu vias uma rapariga sensível, via uma coisa horrível e não vomitava nem desmaiava. Porquê é que eu fui para as raparigas sensíveis? É um preconceito meu, porque eu não vi muitos homens a desmaiar até hoje. Mas como tenho 2 irmãs e já vi elas desmaiarem com coisas horríveis, não é um preconceito, é a minha experiência. É o plano etérico que uma coisa acontece a 10 metros de ti e tu desmaias. Isso é via etérico, a somatização. Porquê? Porque para cada nervo, para cada célula, há um filamento elétrico. Se tu tens um choque conceptual, porque aconteceu uma coisa horrível, tens um choque cerebral, e isso demora segundos até que o corpo etérico desligue o físico para protegê-lo. Da mesma forma que certos automóveis não arrancam se o motor estiver muito quente. Tem um sistema de proteção. Mesma coisa. Da mesma forma que gostas de estar muito ao pé de umas pessoas Da mesma forma que tu chegas ao pé de uma pessoa e tens um alívio enorme.
E a pessoa nem te tocou. É via aura e via campo etérico. Ok, viste a imagem. 4 cavalos. Os cavalos são iguais, ouvi. Aí são iguais, mas há representações em que eles têm uma cor diferente. Estes 4 cavalos representam o físico, o etérico, o emocional e o mental. E o que é dito aqui é: lança o discípulo um grito através do deserto, físico e etérico, através do mar, água, aquática, através do fogo, que é as motivações éticas que alimentam os pensamentos. Quando estes 3 aspectos do eu em manifestação, o Deus interno, são dominados, coordenados e utilizados, então, mesmo inconscientemente para ele, a voz do discípulo será ouvida e os mestres ouvem a súplica para que a porta seja aberta. Portanto, há iniciados até à segunda iniciação que não têm a mínima consciência que são iniciados. Após a terceira não é mais possível. Tens de ser Mas aí o consciente. caudal de informação. Na terceira, tu tens uma visita por dentro ou por fora que te deixa claro que há uma hierarquia, que há uma Alexandria invisível. E torna-se consciente da tua atuação. Agora, há muitos discípulos avançados e seres com a primeira e segunda iniciação não têm a mínima noção de que são iniciados e estão a ser trabalhados pelos anjos, pelo seu eu superior e pelos mestres dia e noite. Eu acho que o Einstein é um exemplo desses. Mas nós não precisamos de ir tão para níveis, vá lá, científicos. Basta uma pessoa coordenar, dominar e utilizar os seus veículos em vez de os evitar, como o asceta. Porque o asceta só precisa de evitar os veículos. E quando nós estamos deprimidos e pomos dentro da cama com os olhos fechados e não queremos ver ninguém, isso é o asceta. O que é que estás a rir, Conceição? Porque eu fazia isso quando era pequenina, não é? Pois, eu faço isso ainda agora, de vez em quando. Mas... Isso é o asceta, é mais assim, eu não quero ter mente, eu não quero ter corpo astral, eu não quero ter corpo físico. Estou cansado desta coisa tripla à minha volta. Tchau. E então tu deprimes. E é preciso cuidado para tu não entrares no caminho da minhoca. The wormhole path. Porque o teu ser interno não te vai buscar lá. Nem a mónada te vai lá buscar. Estranhamente, nem os mestres te vão lá buscar. Esperam que a gente saia. Normalmente, quem te vai lá buscar são os teus amigos humanos. São os teus amigos. Porque o caminho da minhoca é isso. Eu não quero ter corpos. Nem físico, nem emocional, nem mental. O que é que acontece? Tu não estás nem a dominá-los, nem a coordená-los, nem a utilizá-los. Estás a estacioná-los. E quando tu bates à porta, tu vens com o teu veículo em alta potência. Só bate à porta um ser cuja personalidade começa a tornar-se formidável. É claro que nós olhamos para nós e dizemos: mas eu não tenho nada de formidável, eu sou uma mosquinha morta. Mas então, se tu não tens nada de formidável, o que é que estás aqui a fazer? Para mim, é a expressão que mais rapidamente se opõe ao super-homem do Hitler. Vocês são a raça pura, arianos, nazis. Eu de vez em quando caio na história, não sei se já repararam. Pois, nós não somos a raça pura, nós somos só formidáveis. Porque a raça tem a ver com o culto do sangue. Que é uma coisa italiana e alemã. O fascismo não tem muito a ver com o culto do sangue. O verdadeiro fascismo. E é horrível, é negativo, é alimentado pelas forças evolutivas, é inteiramente uma invenção da loja negra e etc. O que eles não percebem é que a fusão de várias raças permite a raça formidável. Permite um meta-sangue. E o que é ser formidável? É não ter medo do corpo físico. É não ter medo do corpo emocional. E é não ter medo do corpo astral. Tentem sentir e aguentar o impacto. Que impacto? Da culpa. Pelos falhanços. Tu podes
no mesmo dia, jogar ténis, escrever 4 cartas, abrir a sucursal de Bangkok, é melhor não ser em Bangkok, abrir uma sucursal, escrever o capítulo 24 do livro, escrever uma carta de amor, tomar chá com as tuas irmãs e garantir 2 horas de meditação ao fim do dia. E ainda consegues fazer o jantar. É formidável, não é? É isto que eles querem. O que eu quero dizer é que num dia tu podes fazer mundos. E a hierarquia, quando tu bates à porta, eles perguntam: mais energia para quê? Mais energia para quê? Se tu não plantas nos terrenos de direito da humanidade comum e ainda não colhes flores luminosas no físico, isto é dinheiro de qualidade. Faço-me entender. Dinheiro, não me interessa muito ou pouco. Nunca se esqueçam que há pessoas que têm muito dinheiro de alta qualidade também. Que é para não haver preconceitos em relação a essa ferramenta. Há pessoas que têm muito dinheiro de muito alta qualidade. Mas é mais frequente os milionários terem dinheiro de muito baixa qualidade. Porquê? Porque há muita dor por trás da geração de riqueza. Não há? Quer dizer, há mão de obra infantil, há exploração da mulher, há um gap nos salários entre o sexo masculino e o sexo feminino em muitos países latinos, não na Escandinávia, etc. E o que eles querem é: pega nos materiais da tua vida, o teu ser interno, a tua alma, pega nos materiais da tua vida, planta, organiza, limpa, dedica-te, compromete-te, e quando estiver a chegar ao ponto de formidável, quer teres consciência, quer não, o teu som é ouvido na câmara de Shambhala. Que é como quem diz, no corpo interno onde a mónada pulsa. No veículo monádico. Não há nada de passivo aqui. Então a questão é, se vocês lembram-se da ideia de sucesso, que é uma ideia muito ligada às empresas, não é? Bem-sucedido, sucesso. Eu aproximo da hierarquia para chegar ao sucesso, ou eu primeiro cultivo um grau de sucesso e depois aproximo da hierarquia? Porque o que eles estão aqui a dizer é exatamente a segunda coisa. Triplo deve ser o chamado, demorada a sua emissão. Lança o discípulo um grito, isto é, um chamamento, através do deserto, sobre o mar e através dos fogos que o separam da porta velada e oculta. Isto significa que há uma distância que nós temos que colmatar e essa distância é qualitativa. E a qualidade trabalha-se com os dons inatos, com os nossos Júpiteres, com os nossos Mercúrios, com as nossas Luas, com os nossos Vênus, com os nossos Martes. É esse material astrológico, esses componentes psicológicos da personalidade, que se forem bem usados, fazem florir a personalidade tripla. Então eu devo chegar às portas da hierarquia com mais amor pela humanidade do que por mim, não inteiramente preocupado com o meu sofrimento enquanto ser inferior, totalmente dedicado, ou predominantemente dedicado aos outros, sabendo que depois de fazer a chamamento tenho o direito a não ficar obcecado com isso, porque a vida continua e devo chegar a florir nos 3 mundos. Como é que isto soa? Difícil. Portanto, o pessoal antes dos 40 anos, ou aos 40, 42, diz, soa bem. O pessoal depois dos 50 já diz, ai, isto é tão difícil. Dá aqui uma barreira etária. Não, tem a ver com o teu percurso também, é por aí. Eu quero que você... Ok, vamos fazer de conta que estamos nos Estados Unidos, então eu posso dizer eu. Eu quero que vocês... Conhecem aqueles workshops americanos? Era importante nós conseguíssemos olhar para as flores. Quem é a pessoa mais nova entre nós? Tipo, o bebê só pode ser a Melanie. É o Danilo. Mas digamos que o Danilo ainda não teve tempo. Mas olhem para as flores. O que é que nós plantámos no plano físico que deu origem a algo de qualidade, o que mostra
capacidade destas três coisas. Dominar, que significa dar forma. Dar forma. Tu podes receber uma herança que aquilo não tem forma, é só um número. Dominar, coordenar e utilizar. A personalidade deve chegar às portas da iniciação, gasta, usada e formidável. E aí eles dizem, coitado, deste o máximo, não deste. E estás sensível da dor do mundo. Ok. Então, está aqui um power pack. Porque as iniciações são power packs. São power packs. Há uma espécie de inexauribilidade a partir do momento em que o Antakarana está feito e o eu superior e o eu inferior estão a trocar. Tu não consegues cansar. Na verdade, eu tenho insistido nisso. Tu terminas um trabalho espiritual ou um trabalho pelo mundo com mais energia do que quando começaste. E tu sabes que estás-te a dedicar ao bem do mundo e a tua alma à prova porque tu terminas com mais energia do que quando começaste. Vocês lembram-se de terem terminado coisas com mais energia do que quando começaram? Não estou a falar da aeróbica. Na aeróbica e stepping também terminas com mais energia do que quando começaste. Mas estou a falar da outra coisa. Isso é uma boa pista para aquilo que nos faz. Normalmente é quando o entusiasmo está presente. Claro, isso é um indicador que a alma está curtindo. Então, um dos truques das forças evolutivas não é o mal. Porque o mal, como é que eles te vão convencer a fazer o mal? Não fazendo bem. Como é que eles vão convencer a Conceição a fazer o mal? É fácil. Por acaso é engraçado, a Conceição a fazer o mal. É Oh, banal. queres ver que eu não faço? Tipo, vestida de vampiro. Tipo, bem gótica. Olha, banalizá-lo. Não conseguem. A maior parte de vocês, perante o mal puro e simples, vocês repelem-no sem pensar. Não há... Chama-se energia de repulsão monádica. Não há sequer... Não há operação. Se o mal se apresentar a vocês cru, nu, nem pensam, fazem logo assim. Eles tiram, Não é assim. Não tem sido assim. tiram a vontade e energia de fazer o bem. É através do elemento terra e do elemento água mal combinados. E o resultado do elemento terra, que é o cansaço de viver, e do elemento água, que é o desespero existencial, que eles fazem lama. E essa é a lama do iniciado. Está a ficar claro? Os pontos fracos também. tocam nos Pontos bons, fracos e, sobretudo, cansaço e desespero. Vigiem estas duas coisas. Se estão a ficar cansados, parem e descansem. E se estão a ficar desesperados, porque tudo parece um deserto sem alegria, e há incompreensão e não vem o dia pleno. O dia em que o físico, emocional e o mental estão tão bem alinhados, são como 2, 3 lentes polidas e a luz do cosmos atravessa o teu ser. E tu estás alegre. Porque tu és o cosmos. Eles exploram... pelo cansaço, eles fazem com que o indivíduo acumule elemental terra mais do que precisa. O que significa que os teus braços ficam e as pernas ficam mais pesados do que são. É subjetivo? É. Inércia, completamente. Eles são masters de inércia. Mal é o primeira tentativa, é o mal. Se o mal não funcionar contigo, porque tu basicamente não gostas de fazer os outros sofrer. E vocês não se esqueçam que o mal tem uma definição muito simples. E as pessoas às vezes esquecem-se disso. O mal consiste em fazer o pior possível durante o máximo tempo possível à pessoa mais inocente possível. Isto já não fazemos. Vocês estão no polo oposto. As pessoas estão na fase de que o mal são as minhas fantasias sexuais. Isso não é o mal. Isso é a natureza a fazer as brincadeiras dela no seu cérebro. O mal é volitivamente fazer o pior possível à pessoa mais inocente possível, no máximo tempo possível. Isto é raríssimo. Concordam comigo? Sim. Quer dizer, há uma pessoa destas para cada 10 milhões. Pelo menos o jornal assim indica. É raro. Vocês repelem isto automaticamente. E se for dito assim, anda cá, welcome, my son, to the machine. Where have you been? Isso é a Loja Negra, a música de Pink Floyd, Welcome My Son to the Machine. Conhecem essa música? Isso é a Loja Negra a falar contigo.
e toma, have a cigar. E nós temos de observar-te. Tu és fantástico. Oh, by the way, which one is pink? Está na letra dos Pink Floyd. O que mostra que eles nem ouvem a música. E a loja negra vai-te dizer assim, sabes, nós podemos tirar-te daqui e pôr-te aqui e depois pôr-te aqui e levar-te aqui até que estás ali neste ano. A loja negra geralmente cumpre o que promete. E estás lá. Em Itália. Na roda de Roma. Sim? Com um Bentley à porta. Esse tipo de coisas. Isto já não pega com vocês. Já não pega. Tentativas de VAD já não pega. O famoso VAD já não pega. Que é o vender a alma ao diabo. Não funciona. Então eles vão ter que ir pelo outro caminho. Mais terra em cima dela. Mais terra. Mais peso. Mais inércia. Mais cansaço. Vamos rentabilizar a idade dela. Vamos rentabilizar as derrotas. Vamos rentabilizar as percas. Vamos tirar o máximo possível dos traumas. Vamos ordenhar o drama. Sentem o que eu quero dizer? Vamos ter com ela. Como ela não quer saber do mal, nós vamos ordenhar o drama dela até à última gota. De forma que a terra começa-se a misturar com o desespero. E tu de repente tens desespero, que é astral, com terra, que é inércia e aquele sentido de estupidificação. Vejam bem, nós aqui temos dias muito interessantes. Temos dias extremamente elétricos. Depois temos dias aqui na Lira que são... Na Lira não, aqui na zona, que são tipo dumb. Fica tudo parado. Nada vale a pena. O que é que estamos aqui a fazer? Isso são quando eles começam a enviar elementais de terra. Porque os magos negros, isto é importante do ponto de vista do eu superior, eles enviam elementais para cima de um discípulo. Eles pegam no elemental água, sabes, assim uma sílfide, e tu vais andar calmamente. E agora vou comprar uns morangos. Ah! E é no plexo que isso. E agora? E tens uma crise emocional que não tem raiz nenhuma na tua biografia. É-te imposto. E daqui a pouco vamos passar um exercício sobre como ligar ao eu superior para afastar estes elementares. E depois enviam-te um elemental terra. Quer dizer, tu estás a fazer qualquer coisa e tens uma quebra que só te apetece deitar. Nunca vos aconteceu? De repente toda a tua energia retirada, é como se tivessem levado o corpo etérico e o prana e a vitalidade vão-se embora e tu ficas desfalecido, desfalecida e tens mesmo de deitar. E quando tu acordas e tens um elefante montado em cima dos ombros. Conhecem o elefante? E o cão rabugento? E a cadela assanhada? E o cão assanhado? E a cadela rabugenta? Por uma questão de justiça. Nós acordamos com esta fauna. Esta fauna não é nossa. Esta fauna são elementais que são sobrepostos ao discípulo da mesma maneira que as crianças decoram árvores de Natal com gambiarras. Mas os pinheiros não nascem com gambiarras. Nós não temos elementais tão poderosos e tão densos e tão negativos. São-nos impostos. E são-nos impostos porque ainda faltam 3 ou 4 coisinhas que mantêm as portas abertas para eles poderem entrar. No blame, no blame. Nós não somos cientistas finais, mas temos 3 ou 4 portas por onde entram. E o que é esta terceira regra... Isto pode ser um curso de 1 ano, as 14 regras. Esta terceira regra diz... Triplo deve ser o chamado. É como se tu dissesses... Eu estou no mundo da tripla oportunidade. Tripla oportunidade. A oportunidade de fazer algo com a matéria. Belo e que reflete a alma. É o mundo dos artistas. Mas também devia ser o mundo dos financeiros. Devia ser o mundo dos investidores. Aí está um bocado do... Nós estamos num país em que as pessoas têm a visão, não têm o dinheiro. As pessoas têm o dinheiro, não têm a visão. Então, as rodas criativas do país são muito lentas. E depois passamos o tempo todo a comprar coisas à Califórnia. Porque quando um criativo em Portugal diz, mas nós podemos fazer assim, os empresários riem. E depois compram exatamente o que ele estava a dizer, caro, vindo da Califórnia. Então, não queria entrar agora aí. Mas
fazer algo belo com o quadrado terrestre. Portanto, digamos que tu nasces com a Terra, com as 9 pétalas do loto zigóide. Tu nasces com 3 territórios e 3 sacos com sementes. Nasces com território físico, é o teu corpo, e por extensão física e etérica, ele tem poder sobre o mundo à sua volta. Nasces com um território astral, que é a tua vida psicoafetiva e a tua sensibilidade, o teu refinamento, a tua joada viva. Isso existe. Está aí. É teu. E tem sementes mesmo ao lado. E nasces com uma mente. Há pessoas que têm mentes mais ágeis a nível lógico, outros têm mentes mais ágeis a nível metafórico, simbólico. Mas nasces com uma mente que tem dons, tem qualidades. Há bons pensadores e depois há bons visionários. Mas é mente. E depois tens umas sementes ao lado. E o que isto diz é: semeia, cultiva e colhe. Com base no bom senso, na decência e numa natureza prospectiva. E, independentemente do sucesso, porque quem é que vai medir o sucesso? Independentemente do sucesso, o que é importante é que tu chegas à porta de tempo. Este é o jardim terrestre, este é o jardim aquático, este é o jardim aéreo. É isto que eu tenho estado a fazer. Preciso de mais energia. Não consigo avançar só com as forças humanas. De certa forma, eles querem ver que nós esgotamos as forças humanas até ao ponto de nos tornarmos pré-formidáveis. A seguir, eles garantem que tu vais te tornar formidável. E quando eu digo formidável, é como o Rabindranath Tagore. Cada linha tende a ser inesquecível. Não é o meu escritor preferido, mas é só uma maneira de explicar. Formidável é que tu impregnas as coisas com o fogo do espírito a partir de um certo momento. De onde que a passividade que se pretende é uma receptividade criativa em relação à alma, mas não é uma passividade em relação ao mundo. Eles querem que a pessoa seja proativa, agressiva, no melhor sentido da palavra, com iniciativa em relação ao físico, emocional e mental. Faz. A expressão é tripla. Domínio, coordenação, utilização. Vale a pena ler isto várias vezes. Sob esta simbologia, chega ao discípulo a injunção, ou chamado, para fazer o deserto da vida do plano físico florir como uma rosa. De modo que, do jardim da vida inferior, possam elevar sons e perfumes de uma vibração suficientemente forte para cruzar o espaço existente entre o discípulo e o portal. Ele é também chamado a silenciar as águas agitadas da vida emocional, de forma que na sua límpida e quieta expansão aquele portal possa refletir-se e a vida inferior reflita a vida espiritual da divindade que nele habita. Isto é, o mundo astral deve refletir a paz da alma. E refletirá, se eu quiser, se eu fizer esse apaziguamento, esse silenciar das águas emocionais. Ora, para eu silenciar as águas emocionais, eu preciso de perdão. E preciso de coragem para dar à minha vida emocional o que ela precisa, nem mais nem menos. Eu preciso de conhecer os meus níveis de saciabilidade. Só o que em nós é patológico, é insaciável. Isto quer dizer que há uma medida de saciabilidade para o físico, porque por mais açúcar que tu gostes, tu nunca vais comer 1 quilo de açúcar às colheres, pois não. Mas se um dia te apanhas a comer 1 quilo de açúcar às colheres, é patológico. Então, conhece os teus níveis de saciabilidade. Onde é que tu ficas saciado no físico, no emocional e na mente. E fazer passar através do fogo ético os motivos, palavras e pensamentos que são a mola mestra da atividade e têm origem no plano mental. Purificação mental, purificação emocional, purificação mental, pacificação emocional, frutificação física. Frutificação física, pacificação emocional, clareza, lucidez e
filtragem ética do mental. Quando estes três aspectos do eu em manifestação, o Deus interno, são dominados, coordenados e utilizados, então, mesmo inconscientemente para ele, a voz do discípulo é ouvida nos planos internos, suplicando para que a porta seja aberta. Quando a vida inferior no plano físico é fertilizada, olha, está aqui. Quando a vida inferior do plano físico é fertilizada, a emocional é estabilizada e a mental é transmutada, isto é, de motivos egoístas para motivos altruístas, então nada pode impedir que a fechadura da porta que conduz ao teu ser interno seja aberta e que o discípulo penetre. Somente a vibração sincrónica, aquela que se acha do outro lado da porta, faz com que ela se abra. E quando a chave da vida do discípulo sintonizar com a vida hierárquica, isto é, estes três campos, o físico, o emocional e o mental, fertilizado, estabilizado e transmutado, formam uma liga metálica com a qual tu vais forjar a chave que abre a porta para a hierarquia. É preciso atacar a vida, é preciso ir lá. E as pessoas dizem assim, mas o meu tempo já passou. Que é the wormhole path, o caminho da minhoca. The worm path. The worm path é quando tu deixas entrar estas vozes. Porque nós temos vozes que andam à volta da cabeça e querem entrar, não é? Nós todos temos vozes que andam aqui à volta e querem entrar. Eu tenho uma ultimamente que entrou e está sempre bom. Tudo bem. Problema dela. Mas entrou, mas também sai. No problem. Agora, nós temos estas vozes e uma voz diz isso. Mas já é tarde para mim. E ao mesmo tempo diz já é tarde para mim, diz, mas por onde é que eu vou começar? Bem, qual é a divisão mais desarrumada em tua casa? É a sala ou a cozinha? Vai lá, fisicamente, e arruma aquilo como se fosse um museu. Depois para. E vê se não te sentes um pouco mais perto da tua alma do que antes. Pode ser que não pagues todas as tuas dívidas. Paga uma. Negocia e paga uma. E vais ver que não te sentes mais próximo da tua alma. E pode ser que não tenhas que escrever todas as cartas de desculpa. Escreve uma. A menos que nunca tenhas magoado ninguém. Mas se magoaste alguém, escreve a primeira carta. Faz o primeiro telefonema. E vais ver se não te sentes mais perto da alma a seguir. E aquele livro que tu sabes que é fundamental para ti, mas tens preguiça de ler, se tu compreenderes, mas se eu ler isto, eu posso aliviar melhor a dor das pessoas à minha volta, lê. Não lês tudo. Lê o primeiro capítulo e vais ver se não te sentes mais perto da alma. Portanto, trata-se mesmo de plasticamente avançar para a personalidade e usá-la. Ou seja, o movimento de retiro ermítico tem de ser complementado por um movimento de expressão prospectiva para fora, criadora. Retiro e depois vanguarda. Retiro, vanguarda. Retiro, vanguarda. E é quando o indivíduo quando a vida inferior no plano físico é fertilizada, a emocional é estabilizada e a mental é transmutada e há uma pacificação geral, então nada pode impedir que o discípulo avance e entre na porta. Pelo contrário, ele realmente entra na porta mesmo não queira. Porque se estás a fazer as coisas bem, o próprio mecanismo do universo leva-te ao encontro da tua alma. Quando o discípulo observa a evolução do fogo e mantém a personalidade energizada. Isto é, que haja alimento físico, que haja afeto e que haja alimento mental. Que ele não se deixe negligenciar ao ponto de pensar que, ao fazer pelos outros, automaticamente está dispensado de fazer por si. Não está. Trata a ti próprio como se fosse uma pessoa que te foi confiada a curar. Está aqui. Não deste com estas palavras, mas é esta a ideia. Quando se diz que o discípulo observa a evolução do fogo, alimenta as vidas inferiores e assim mantém a roda girante, significa trata a ti próprio como se tivesses sido, como se fosse uma pessoa que te foi confiada a curar.
E o que nós sabemos é que as pessoas mais depressa dão comprimidos ao cão do que tomam os seus próprios comprimidos. Há aqui uma barreira de Caim em nós. Abel foi morto por Caim. Nós identificamos muito mais com Caim do que com Abel. Portanto, como eu sou mau, não me vou cuidar de mim. Tem a ver com a culpa, não é? E essa culpa é como uma ferrugem na psique. É como uma oxidação destrutiva na psique. À qual a lamada E depois a lama adere muito bem à culpa. Ótimo, Bruno. A lama adere muito bem à culpa. é a luz e o imperdoável. E, portanto, determina-se que o discípulo tenha presente a sua responsabilidade em relação às suas vidas menores, portanto, física, emocional e mental, que na sua totalidade compõem o seu triplo corpo de manifestação. É a responsabilidade do Deus íntimo manter as vidas que formam os seus corpos físico, emocional e mental. Não, o discípulo não pode deixar o seu corpo físico e etérico morrer, o seu corpo astral secar e o seu corpo mental ficar desértico e vazio. That's not the idea. E tu sabes que uma pessoa transmutou a mente e está no plano causal, porque de repente traz a pessoa para o mental e ela é prolífera, abundante, colorida, múltipla, rica mentalmente. O que tu vês em muitos ambientes monásticos é toda a gente calada, está toda a gente no plano causal, em contemplação, depois traz as pessoas para o plano mental deles. A mente. E o que isso significa é que eles estão a fazer um bypass ao mental, não alimentam o mental com um ou dois assuntos que são importantes, como medicina e estética, e então vão ficando frios, estéreis, vazios no mental. É quase como Fernando Pessoa. Fernando Pessoa era um indivíduo excepcional em muitos aspectos e completamente medíocre e desinteressante no cotidiano, no dia-a-dia, quando se falava com ele, não tinha nada para dizer. Pelo menos esta é a opinião de vários amigos dele. Portanto, muita atenção. O físico, emocional e mental devem continuar energizados, tensos, elásticos, prontos para responder. Quinta regra, que o solicitante cuide que o anjo solar, o teu eu superior, apague a luz dos anjos lunares, gradualmente, e permaneça como uma luz única no céu microscópico. Isto tem a ver com a lei de identificação. Gradualmente eu vou aprendendo a identificar-me com o meu ser interno. E a partir de um certo grau de identificação, o brilho do anjo solar, do ser interno no meu interior, é muito maior do que o brilho da soma e da memória de todos os elementais que constituíram os meus corpos durante a fase formativa da minha personalidade. É um tipo de overshadow? É um overshadow e é uma autopossessão. Ok. Regra, Podes já recapitular essa só. para cumprir esta determinação, todos os que batem à porta da hierarquia necessitam de fazer duas coisas. Primeiro, estudar a sua origem para conscientizarem-se da sua própria verdadeira psicologia, compreendida em termos internos, e se tornarem cientificamente conscientes da natureza real do eu superior, atuando no corpo causal. Portanto, para que o anjo solar apague as forças inferiores, eu preciso de me conhecer como anjo solar. Isso implica eu conhecer-me astrologicamente para saber o que é da personalidade e o que não é. Implica eu conhecer-me a nível das energias de raio para saber quais são os raios que classificam o meu ser. Implica eu conhecer-me em termos de psicologia esotérica. E quando eu me conheço em termos de psicologia esotérica e eu começo a ter clareza sobre o raio da alma, então eu tenho um raio concentrado num núcleo, que é o meu ser interno, que já tem uma qualidade e tem uma vibração. E eu posso começar cada vez mais a reconhecer essa qualidade e essa vibração. E à medida que eu reconheço essa qualidade e essa vibração, isso vai se destacando daquilo que em mim não é essa qualidade e essa vibração. E assim tu tens uma divisão entre o ser solar e o ser lunar. Tu dizes assim, não, isto é o meu ser interno. Mas isto aqui não é. E tu vais distinguindo até que há um momento em que a identificação com o ser interno é mais forte e todas as forças secundárias são submetidas a essa identificação.
Portanto, dos muitos deuses pagãos no teu firmamento, tu precisas de encontrar o Cristo. Dos vários deuses pagãos do teu firmamento, tu necessitarias de encontrar Sofia. E quando encontras Sofia ou Cristo, dizemos que a luz do anjo solar predomina sobre sobre o anjo lunar, ou sobre as forças lunares. O que é que são anjos lunares? São todas as forças que constituem a nossa personalidade. A Lua é um anjo lunar. Mercúrio é um anjo lunar. Marte é um anjo lunar. Vênus é um anjo lunar. São os deuses pagãos. São os deuses pagãos. É a dualidade. Sim. E são as componentes específicas da personalidade. A masculinidade, a feminilidade, a identidade, o inconsciente, o corpo astral, o corpo mental e os opostos. Agora, olha e vê se há algo em ti que é mais ou acima destas forças da personalidade. E isola-o, contempla-o e faz dele um ídolo. Vocês lembram-se da ideia de ídolo, ideal e ícone. O ideal é para a mente. O ídolo é para o corpo astral. Sexto raio. Tanto que as pessoas dizem, eu idolatro a minha mulher. Já lá vai o tempo. Eu idolatro o meu marido. Idolatrar. Aliás, o amor romântico é isso. É uma pequenina religião de bolso. Quando dizes que és pai de alguém, estás a idolatrar. Estás a idolatrar. Idolatrar é bom. Porquê que é bom idolatrar? Porque dá forma ao corpo astral. O problema é que o corpo astral ganha a coloração da coisa idolatrada. 10 vezes mais. Se tu disseres assim, o meu ídolo, estamos no plano astral, é Platão. Pronto, ficas Tu total. começas a ficar um bocado platónico da cabeça e da vida. E se tu disseres, o meu ídolo é a Lady Gaga, que é outro tipo de Platão. Então tu começas a ficar parecido com a Lady Gaga. Portanto, o corpo astral torna-te igual ao objeto de desejo. Mas amplificado. Então escolham bem os ídolos. Então, o ícone é para o corpo físico. Ele dá-te as medidas canónicas da coisa regular física. Então as pessoas dizem, aquele prédio é iconográfico. Não é idolatrável, não é um ídolo, mas é iconográfico. O que é iconográfico em Paris? Torre Eiffel é iconográfica em Paris. O que é iconográfico em Portugal? A Torre de Belém. Os pastéis. São coisas físicas. Os ícones são físicos. Os ídolos são astrais. E os ideais são mentais. Portanto, esta tripla... Isto são atratores. O físico procura ícones. Tanto que em estilismo, nós sabemos que o físico... Em fashion design, tudo isso tem a ver com ícones. E há ícones da moda, não é? Então, o físico busca ícones para ganhar forma. O emocional busca ídolos para poder escoar a energia de sexto raio que caracteriza tanto o emocional. Devoção e idealismo. E a mente procura um ideal. Então, tenta ver qual é o teu ícone, qual é o teu ídolo e qual é o teu ideal. Porque isto vai colorir a vida tripla da personalidade. Eu tenho alguns ídolos. Já não são fortes o suficiente para me paralisar. Mas continuam a ser estimulantes da minha energia devocional. Um deles é o Pinheiro Manso. Eu tenho devoção pelos Pinheiros Mansos. Mas isso é ícone, não é ídolo. Bem, O Pinheiro Manso e o Brian Eno. o Brian Eno já é mais um ídolo. Está ali, É. ao lado. O Pinheiro Manso é um ícone, mas no meu caso também é um ídolo, porque eu gosto do que eu sinto quando estou lá ao pé dos Tu Pinheiros matas o Mansos. Pinheiro Manso. Mais ou menos. Ok. É melhor do que outra coisa. O meu pai tinha uma coisa assim com os carvalhos e com as árvores antigas. Tipo, Gosto "Ai, dos olha, carvalhos. André, olha aquela árvore tão antiga. Isto tem a ver com celtas, não Mar- é? Memória celta. Carvalhos. Qual é o teu ícone? Qual é o teu ídolo? E qual é o teu ideal? Triple I. E
Isto implica estudar a nossa natureza psicológica. E o que é que acontece a caminho das iniciações? O meu ícone passa a ser o eu superior. O meu ídolo passa a ser o eu superior. E o meu ideal passa a ser o meu eu superior. Estás apaixonado por ele. E eu aspiro, mas vamos devagar. Uma das coisas que me cansa em Portugal é ser tudo muito pela rama. Vamos devagar. Eu aspiro a que as minhas energias de raio sejam tornadas parte do instrumental da alma. O autoesquecimento facilita. Desde que a alma já tenha envolvido suficientemente o teu ser. Portanto, quando nós dizemos aquele que lembra, tu lembras-te da alma, e lembras-te da alma, e lembras-te da alma, e lembras-te da alma. E hoje nós vamos tentar captar o nome que a nossa alma quer que nós utilizemos para ela. Tu lembras-te da alma, e lembras-te, depois esqueces-te. Depois lembras-te, depois esqueces. Depois há um jantar de 20 pessoas. E depois esqueces-te, depois lembras-te. A não ser que o jantar seja convosco. A menos que o jantar sejamos todos nós, mas ainda assim dá para esquecer também. Mas pronto, não. Tu lembras da alma e depois esqueces. Depois lembras, depois esqueces. Isto é o que se chama aquele que lembra. Quando a alma já te envolve de tal forma que tu não mais a esqueces, então podes não mais pensar na alma. Porque ela já está em ti. Então quando se diz esquece, esquecer a alma é um estado muito avançado. A maior parte de nós precisa de se lembrar da alma, que é para poder um dia poder ter o luxo de se esquecer da alma, porque ela já se tornou emulsionada em ti, portanto é uma segunda natureza. Faz roleplay. Por exemplo, as pessoas que fazem o bem a partir da alma, massivamente, eu acho que não pensam muito na alma. Eles estão a fazer roleplay. As Madre Teresas. E é como quando tu conduzes, depois não estás sempre presente na condução. Quando tu conduzes, há um momento em que esqueceste que estás a conduzir. É esse esquecer que vem da competência que nós precisamos de chegar. Nós precisamos chegar a um momento em que já não pensas mais na alma, mas o que sai de ti está carregado da energia da alma. Esse é o estado ótimo. És o competente inconsciente. És o competente inconsciente. E consegue-se por roleplay. Então, olha o texto. Depois de ele se conhecer cientificamente como um raio e uma presença e um homem superior no plano causal, tem de afirmar no plano físico, por intermédio dos corpos inferiores, a sua divindade inata e, não sei se gostam do termo que vem a seguir, demonstrar. Vocês veem que isto tudo é um chamado para a ação, não para a passividade. E demonstrar em grau progressivamente crescente o valor, não se percebe a frase, mas sim, depois tem de afirmar no plano físico, por intermédio dos dois corpos inferiores, a sua divindade inata e demonstrar em grau sempre crescente o seu valor essencial. Isto é, depois de reconheceres o teu ser interno, tens que o demonstrar no mundo. Tens de o ir demonstrando. É quase assim. Tu trabalhas para um agente, tu és um agente secreto de uma organização invisível, não és? E as pessoas... E tu dizes, sou. É porque eu vejo que tu não estás a trabalhar sozinho. Tu és um agente secreto. Sou. Como é que se chama a tua organização secreta? É o meu eu superior. Então tu demonstras na vida física que estás em ligação com uma alma. E portanto a corrente que sai de ti é menos para agarrar e muito mais para dar. Mas não é um dar que permita aos outros abusarem de ti. Mas é dar. Em segundo lugar, ele precisa de estudar a constituição do ser humano e compreender o método de funcionamento da natureza inferior. Conscientizar a independência, a interdependência e a inter-relação de todas as coisas vivas e assim dominar as vidas menores que compõem os três corpos de manifestação.
O físico precisa do mental, o mental precisa do astral, o astral precisa do físico, o físico precisa do mental, o físico precisa do astral, o astral precisa do... Todos precisam de todos. Os três corpos tendem para funcionarem como três rodas dentadas, que quando uma se move, a outra também se move. E agora vem esta frase. Assim, o anjo solar, a realidade interior, o filho do Pai, a alma, o eu superior, o pensador, é outro nome que é dado, não sei porquê, em seu próprio plano, se torna o intermédio entre o que é da terra e o que é do céu. 2 versos na Bíblia ocultam algo desta ideia aos estudantes do Ocidente. E os versos são: os reinos deste mundo tornaram-se o reino de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os três corpos da personalidade tornaram-se o reino do quarto princípio, do ser interno, do teu eu superior. E outra frase bíblica é: ó Senhor nosso Deus, outros senhores além de ti têm poder sobre mim, mas por ti somente eu cantarei o teu nome. O último verso, isto está mal traduzido. O último verso é particularmente interessante, uma vez que demonstra a supressão do som inferior e da força criativa por aquela que é de origem superior.